Santa Degene Christi et oras pro nobis, Santo vivo Virginus, Mater Christi, Mater Divinae Gratiae, oras pro nobis, Mater Purissima, Mater Castíssima, Mater inviolata, O sítio histórico Calunga está localizado no nordeste do estado de Goiás, abrangendo os municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás. Este sítio histórico é uma unidade de conservação cultural que possui uma população de 4.000 remanescentes quilombolas, que vivem de uma forma muito tradicional. Outra unidade de conservação que está localizada neste território é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que se destaca no cenário nacional como um dos principais atrativos do turismo ecológico. As comunidades do Vão de Almas, Vão do Moleque e Engenho 2 fazem parte desse sítio histórico Calunga em Cavalcante. E são nessas comunidades que estão estes quilombolas, que têm uma cultura variada e ao mesmo tempo característica, na música, na dança e na religiosidade. A importância da comunidade Calunga para o município de Cavalcante não se resume apenas nos valores culturais, mas também em seus atrativos naturais, pois é através do turismo ecológico que muitos conhecem Cavalcante. Essas comunidades possuem um difícil acesso, e isso pode ser explicado como uma estratégia utilizada para o surgimento dos quilombos, pois eles eram lugares de esconderijo. Sendo lugares de difícil acesso, consequentemente, esse povo ficou isolado do resto do município. E esse isolamento foi um dos motivos da cultura da comunidade ser forte e ter se mantido até hoje. A dificuldade que tinha, né? E falar para vocês como era a vida aqui hoje, para quem está vendo aqui hoje, vocês vão sentir que realmente só a gente falar isso melhorou muito, né? Por exemplo, para você ir daqui para Cavalcante, você chegava naquela serra ali, ó. Se encontrasse dois no meio da estrada, um tinha que voltar. Um tinha que voltar, porque não tinha como passar um pelo outro. Não, porque era um paredão de estrada, só largura, por exemplo, de uma... Vocês conhecem cargueiro, buraca, cangalha? Pois é, era contido passar só um animal com uma cangalha, com uma buraca. Se viesse alguém tocando gado de lá para cá ou daqui para lá, tinha que alguém descer direto, até sair lá fora ou subir, para avisar quem estivesse vindo ou indo, para não entrar, porque senão não tinha como. Se 50 reis era um em fila, eles tinham que fazer fila, igual a gente também, na frente do banco. Tem que seguir um atrás do outro, né? Caminho da Então, roça, né? então hoje, para quem viu aquilo lá e vê hoje uma estrada que dizem que não está boa ainda, né? Mas quem viu naquele tempo hoje diz que está um asfalto, está um tapete. Os quilombos foram os esconderijos dos escravos que fugiram durante o período da escravidão no Brasil. No estado de Goiás, esse processo teve início com a chegada de Bartolomeu Bueno da Silva em 1722, nas que eram até então a terra dos Goiáses. Segundo relatos dos antigos quilombolas, o trabalho na mineração era difícil e a condição de escravidão na qual viviam tornava a vida ainda mais dura. As tentativas de fuga eram constantes e aqueles recapturados restavam castigos muito severos, o que os motivava a procurar refúgios em lugares cada vez mais isolados, dando origem aos quilombos. Os calungas são os maiores representantes destes grupos em Goiás. A palavra calunga significa lugar sagrado, de proteção, e são nesses locais que alguns dos seus descendentes se refugiam até os dias atuais. Alguns em relativo isolamento, o que proporciona uma cultura própria, resultante da mistura de elementos africanos e europeus, com forte presença do catolicismo tradicional do meio rural.
senhor sabe o porquê do nome Calunga para essa comunidade? Olha, o nome Calunga tem uma planta chamada Calunga, que é medicinal, né? Na época existia malária, e hoje era chamada de cesão ou maleta, hoje é chamada de malária, que até acabou já também. Né? Ela curava essa febre, né? A maleta. E tem um rio em Monte Alegre também, chamado Calunga, um riachozinho pequeno, chamado Calunga. Até antes de ser reconhecido o sítio histórico, tinha uma lenda lá assim, né? Que o pessoal chegava, pessoas visitantes ia lá, né? Que não conhecia que era o rio, ia lá para conhecer esse rio. Aí chegava numa localidade e procurava. Aqui que é o Calunga. Aí ele dizia, não, o Calunga está ali mais na frente. Aí essa pessoa ia para lá. Quando chegava lá, aqui que é o Calunga, me indicaram que o Calunga estava aqui na frente. Não, o Calunga ficou para trás. Eles não se identificavam que era Calunga. Eles não gostavam de ser chamado de Calunga e sentia discriminado de ser chamado de Calunga. Essa comunidade sofreu muita mudança ao longo do tempo. Se formos comparar a comunidade atual com a de 30 anos atrás, facilmente notaremos a diferença. Hoje, se é possível chegar de carro até essas comunidades, é possível também notar a presença do turismo e da agricultura familiar, que pode ser vista como atividade de subsistência. As transformações ocorridas podem ser consideradas positivas ou negativas. A cultura calunga é de extrema importância, levando em consideração o contexto histórico, pois ela nos faz conhecer o passado, entender a história dos quilombolas e reconhecer a influência que esse povo exerce sobre a nossa cultura atual. Minha mocinha da cidade, minha bonita e dança bem. Minha mocinha da cidade, minha bonita e dança bem. Eu dancei a noite, E assim, o senhor poderia nos dizer aonde nasceu a comunidade Calunga? Sim, eu não sei como, mas sei onde. Ela nasceu lá no Vão de Almas, não aqui no município, mas no município de Monte Alegre. Porque o Vão de Almas é cortado pelo Rio Paraná. E essa comunidade Calunga nasceu lá no município de Monte Alegre. No ano de 1991, a área ocupada pela comunidade Calunga foi oficialmente reconhecida pelo governo do estado de Goiás como sítio histórico que abriga o patrimônio cultural Calunga, parte essencial do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Para explicar o que é a comunidade, seria necessário muito mais, só que o que mais explica sua essência é a cultura fortemente na religiosidade. A religiosidade da comunidade é expressa pelos festejos. As festas santas dos Calungas são repletas de rituais cerimoniosos. Dentre os festejos, podemos destacar a Romaria do Vão do Moleque, que em louvor a São Sebastião, Nossa Senhora do Livramento e São Gonçalo. Os festejos da comunidade têm coreografia complexa e expressiva e atraem centenas de visitantes. As festas populares dos Calungas são sua marca registrada. A forte religiosidade do povo é demonstrada por meio dos festejos em homenagem aos santos de cada época. Mais do que uma comemoração religiosa, as festas têm um papel social. É nessas festas que parentes se reencontram, crianças são batizadas e são realizados os casamentos. Quando reunidos, a nação Calunga mostra ainda mais sua humildade, sua alegria e o valor de se preservar as tradições. As formas de entretenimento desse festejo é a sussa, o bolé, a catira, a moda de viola e a famosa curraleira, sendo que alguns desses ritmos são originários dos povos Calunga. E sobre a cultura tradicional Calunga mesmo, o que restou na comunidade do Vão de Almas? As festas e a nossa língua, que é diferente de qualquer outra, que nós não temos dicionário, não, mas falamos diferente. Você pode ver que o Calunga fala diferente de qualquer. Até do índio o Calunga fala diferente.
comunidade Calunga surgiu há muito tempo atrás, quando as primeiras famílias que buscavam refúgio nesse lugar começaram a sobreviver com a agricultura e foram se estabilizando, chegando à cultura atual, para a comunidade e para os moradores da cidade, pois ela é um marco do nosso município e é através dela que se compreende a história da cidade. É possível notar que até os moradores dos povoados têm uma preocupação com isso. Um exemplo é o cultivo de sementes crioulas, que tem o objetivo de resgatar as plantas nativas do lugar. Assim, a vegetação do lugar continua característica. Além do mais, esse cultivo é sem o uso de produtos químicos, levando em consideração a preservação do meio ambiente. É necessário manter a cultura, porque o conhecimento que ela nos traz seria importante ser passado para gerações futuras, pois se continuar desse jeito, aos poucos, essas comunidades vão perder sua característica. Nota-se que as pessoas têm uma preocupação na questão dos jovens, pois se no futuro os filhos deles tiverem a curiosidade de saber sobre suas origens, não vai existir mais nada para mostrar, sendo que com a valorização dessa rica cultura, as futuras gerações podem ter muito que conhecer sobre a história e a cultura de seu povo. Através de informações concretas que retratem essa cultura, nós estamos procurando conscientizar a todos sobre a importância da cultura calunga, pois uma cultura que faz parte do contexto histórico do país e contribuiu para a culinária e para as danças que conhecemos, não pode acabar. Ela hoje nos traz um forte conhecimento, tanto na questão histórica quanto na cultural e natural. Uma reflexão sobre o passado desses quilombolas e um conhecimento sobre o seu presente nos motiva a querer uma continuação dessa cultura no futuro. A cada amanhecer, coisas novas acontecem. Essa cultura se aprimora e fica ainda mais rica. Se de repente ela deixar de acontecer, consequentemente a história de um povo deixa de existir. Com isso, todos nós devemos pensar que a permanência dela é necessária, para deixarmos essa tradição visível por mais 300 anos. Afinal, esse povo tem muito a nos ensinar. É mais tarde, depois. Valeu, muito obrigado. Ani, bonito. Gostei de ver, rapaziada. Tem boa ideia. Ei, pela de pau, dança mais as calungas. Ei, galera. Segura, moçada, que o perna de pau vai dançar com vocês agora. Poxa, galera. Ô, meus amigos, segura as galeras das calungas aí. Na galera da segura das moleca. Ô, moçada, de pau. Ô, moçada, vocês